Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dona Holanda. Vamos lá, a 23ª sessão de leitura da biografia da vida, de Santa Faustina. Iniciando aqui um tópico que ela chama de relacionamento da superiora com as irmãs. E ele diz o seguinte: a superiora deve distinguir-se pela humildade e amor para com cada irmã, sem nenhuma exceção. Não se deixar guiar pela simpatia ou antipatia, mas pelo Espírito de Cristo. Saber que Deus exigirá que ela preste contas de cada irmã. Não fazer sermões moralizantes às irmãs, mas antes dar o exemplo de uma profunda humildade e abnegação, e assim dará a lição mais eficaz às que lhe estão subordinadas. Ser decidida, mas nunca ser rude. Ter paciência se importunarem com as mesmas questões, ainda que tenha que repetir 100 vezes a mesma coisa, fazê-lo sempre com a mesma ponderação. Procurar sentir as necessidades das irmãs e não esperar que lhe peçam isso ou aquilo, porque as pessoas têm temperamentos diferentes. Se a superiora perceber que alguma irmã está triste ou sofrendo, deve procurar de todos os modos ajudá-la e levar-lhe consolo. Rezar muito e pedir luzes para saber como deve proceder com cada uma, porque cada alma é um mundo diferente. Deus tem diversas maneiras de conviver com as almas, que são para nós, algumas vezes, obscuras e incompreensíveis. Por isso a superiora deve ser prudente, para não prejudicar a ação de Deus em alguma alma. Nunca advertir as irmãs quando estiver irritada, mas as advertências devem vir sempre acompanhadas do encorajamento. É preciso dar a entender à alma que reconheça seu erro, mas sem esmagá-la. A superiora deve distinguir-se por um amor em ação para com as irmãs, tomando sobre si todo o peso para as aliviar. Não lhes exigir nenhum tipo de serviço para si, mas respeitá-las como esposas de Jesus, e estar pronta para servir-lhes de dia ou de noite, e antes pedir do que ordenar. Ter o coração aberto para os sofrimentos das irmãs, e ela mesma aprender e fixar o seu olhar no livro aberto que é Jesus crucificado. Rezar sempre com fervor, pedindo luzes, especialmente quando tem algo de mais importante para resolver no que respeite a qualquer irmã. Tomar cuidado para não interferir no campo de suas consciências, porque para isso apenas o sacerdote tem a graça. Acontece que alguma alma sente a necessidade de abrir-se diante da superiora. Então a superiora pode aceitar uma tal confidência, mantendo o segredo. Porque nada desgosta tanto uma alma quanto o fato de que se divulgue alguma coisa que ela disse de forma confidencial, isto é, em segredo. As mulheres, em relação a isso, têm cabeça fraca. É raro encontrar uma mulher com mente viril. Que a superiora procure uma profunda união com Deus e Deus governará por ela. A Mãe Santíssima será a superiora desse convento e nós seremos as suas filhas fiéis. 15 de dezembro de 1935. Hoje, desde manhã cedo, uma força estranha me obriga à ação, não me deixando em paz um momento sequer. Um estranho ardor para a ação acendeu-se no meu coração e não consigo dominá-lo. É um martírio silencioso que apenas Deus conhece, mas que Ele faça de mim o que lhe aprouver, que o meu coração está pronto para tudo. Ó Jesus, meu Mestre caríssimo, não vos afasteis de mim sequer por um momento. Jesus, vós bem sabeis como sou fraca por mim mesma, e por isso sei que a minha fraqueza vos obriga a permanecer continuamente comigo. Uma vez, na estufa, apareceu-me Jesus vestido de branco e me disse: escreve o que eu vou dizer.
O meu prazer é unir-me contigo. Espero e aguardo com grande ansiedade o momento em que possa habitar sacramentalmente no teu convento. O meu espírito descansará nesse convento e abençoarei especialmente a região onde ele se encontrará. Por amor a vós, afastarei todos os castigos que a justiça de meu Pai aplica com o direito. Minha filha, inclinei o meu coração aos teus pedidos. A tua tarefa e obrigação é pedir aqui na terra a misericórdia para o mundo inteiro. Nenhuma alma terá justificação enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia. E é por isso que o primeiro domingo depois da Páscoa deve ser a festa da misericórdia. Nesse dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. Faço-te dispensadora da minha misericórdia. Diz ao teu confessor que aquela imagem deve ser exposta na igreja e não dentro da clausura deste convento. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas. Que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. Ó meu Jesus, verdade eterna, nada temo, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento. Receio somente uma coisa, isto é, vos ofender. Meu Jesus, eu preferiria não existir a vos entristecer. Jesus, vós sabeis que meu amor não conhece ninguém, somente a vós. Em vós mergulhou a minha alma. Oh, como deve ser grande o zelo de toda alma que viver nesse convento, se Deus deseja habitar conosco. Que cada uma lembre-se de que se nós, almas religiosas, não conseguirmos o perdão de Deus, quem o conseguirá? Cada uma deve arder como um sacrifício puro de amor diante da majestade de Deus. Mas para ser agradável a Deus, deve unir-se estreitamente com Jesus. Só com Ele, nele e por Ele podemos ser agradáveis a Deus. Dia 21 de dezembro de 1935. Uma vez o confessor me disse que eu fosse ver uma determinada casa para verificar se era a mesma que tinha visto na visão. Quando fui juntamente com meu confessor ver essa casa, ou antes aquelas ruínas, com um só olhar reconheci tudo como tinha visto na visão. Quando toquei nas tábuas que substituíam uma das portas, nesse mesmo instante, como um relâmpago, uma força apoderou-se da minha alma, dando-me uma certeza inquebrantável. Depressa afastei-me dali, com o coração cheio de alegria, embora também tivesse a impressão de que alguma força me mantinha presa a esse lugar. Fiquei muito contente por ver a total concordância com a visão que tivera. Quando o confessor falava da disposição das celas e de outras coisas, reconheci tudo tal como Jesus tinha falado. Alegro-me imensamente por Deus estar agindo através dele, mas não me admiro absolutamente por Deus lhe estar dando tanta luz, pois afinal no coração puro e humilde reside Deus, que é a própria luz, e todos os sofrimentos e adversidades existem para que se manifeste a santidade da alma. Quando voltei para casa, entrei logo na nossa capela, para descansar por um momento. Então ouvi na alma essas palavras: Nada temas, eu estou contigo. Estes assuntos estão em minhas mãos, e eu os resolverei de acordo com a minha misericórdia. E nada pode se opor à minha vontade. Ano de 1935, vigília de Natal. Desde manhã cedo, o meu espírito estava mergulhado em Deus. Sua presença envolveu-me completamente. À noite, antes da ceia, entrei por um momento na capela para aos pés de Jesus repartir o pão ázimo com aqueles que estavam distantes, e a quem Jesus muito ama e a quem eu tanto devo. Quando repartia em espírito o pão ázimo com certa pessoa, ouvi interiormente essas palavras: O coração dele é para mim o céu na terra. Ao sair da capela, imediatamente envolveu-me a onipotência de Deus. Então compreendi quanto Deus nos ama.
Oh, se as almas pudessem, ao menos em parte, perceber e compreender isto. Dia de Natal, missa da meia-noite. Durante a Santa Missa, novamente vi o menino Jesus, imensamente belo, que com alegria estendia as mãozinhas para mim. Após a Santa Comunhão, ouvi essas palavras: eu sempre permaneço no teu coração, não somente no momento em que me recebes na Santa Comunhão, mas sempre. Passei esse Natal em grande alegria. Ó Santíssima Trindade, Deus eterno, o meu espírito submerge na vossa beleza. Diante de vós os séculos nada são, pois sois sempre o mesmo. Ó, como é grande a vossa majestade! Jesus, qual a razão por que ocultais a vossa majestade? Por que abandonastes o trono do céu e habitais entre nós? Respondeu-me o Senhor: minha filha, foi o amor que me trouxe e o amor me retém. Minha filha, se soubesses que grande mérito e recompensa tem um só ato de amor puro para comigo, morrerias de alegria. Digo-te isso para que te unas continuamente comigo pelo amor, porque é esse o objetivo da vida da tua alma. Esse ato consiste em um ato de vontade. Fica sabendo que a alma pura é humilde. Quando te rebaixas e te aniquilas diante da minha majestade, é então que te persigo com as minhas graças e utilizo a onipotência para te engrandecer. Uma vez o confessor mandou que por penitência eu rezasse o Glória ao Pai. Isso me tomava muito tempo e por várias vezes eu começava e não era capaz de terminar, porque o meu espírito se unia com Deus e eu não conseguia me manter atenta. Com frequência e sem querer, sou envolvida pela onipotência de Deus e fico toda submersa em Deus pelo amor. E então não sei o que acontece em minha volta. Quando contei ao confessor que essa breve oração às vezes me toma muito tempo e não a consigo terminar, o confessor mandou que a recitasse já no confessionário. O meu espírito, porém, estava imerso em Deus e, apesar dos meus esforços, não conseguia pensar naquilo que queria. O confessor disse então: reze comigo. Repetia cada palavra, mas ao pronunciá-las, o meu espírito mergulhava na pessoa que eu nomeava. Uma vez, falando de um certo sacerdote, Jesus me disse que estes anos serão o coroamento dos seus anos de sacerdócio. Os dias de sofrimento sempre parecem mais longos, mas também eles passarão. Ainda que andem tão devagar que algumas vezes temos a impressão de que estão mesmo andando para trás. E, no entanto, o seu fim está próximo, e depois chegará a eterna e inconcebível felicidade. Eternidade, quem entenderá e compreenderá pelo menos essa única palavra que provém de vós, ó Deus inconcebível, isto é, a eternidade. Sei que as graças que Deus me concede destinam-se às vezes exclusivamente para outras almas. A consciência disso enche-me de grande alegria. Sempre me alegro com o bem das outras almas, como se fosse o meu próprio bem. Em certa ocasião, o Senhor me disse: ferem-me mais as pequenas imperfeições das almas escolhidas do que os pecados das almas que vivem no mundo. Fiquei muito triste ao saber que as almas escolhidas causavam sofrimentos a Jesus. E Jesus me disse: não são apenas essas pequenas imperfeições. Desvendarei a ti o segredo do meu coração e mostrarei os sofrimentos que me causam as almas escolhidas. A alma escolhida alimenta continuamente o meu coração com a ingratidão por tantas graças. O amor delas é morno, e o meu coração não pode suportar que as almas me obriguem a rejeitá-las. Outras não confiam na minha bondade e nunca querem experimentar a doce familiaridade nos seus próprios corações, mas procuram-me em algum lugar distante e não me encontram. O que mais me fere é essa falta de confiança na minha bondade. Se a minha morte não vos convenceu do meu amor, o que vos convencerá? Muitas vezes uma alma me fere mortalmente, e aí ninguém me consola. Utilizam as minhas graças para me ofender.
Existem almas que desprezam as minhas graças e todas as provas do meu amor. Não querem ouvir a minha voz, mas caminham para o abismo do inferno. Essa perda das almas causa-me tristeza mortal. Neste caso, em nada posso ajudar a alma, embora eu seja Deus, porque ela me despreza. Tendo o livre-arbítrio, tanto pode me rejeitar como me amar. Tu, dispensadora da minha misericórdia, fala a todo mundo da minha bondade, e com isso consolarás o meu coração. Eu te falo mais quando conversas comigo no fundo do teu coração. Aí ninguém pode perturbar a minha ação. Aí descanso como em um jardim fechado. O interior da minha alma é como que um grande e magnífico mundo em que residimos Deus e eu. Além de Deus, ninguém tem ali acesso. No começo dessa vida com Deus, dominava-me o temor e a cegueira. Sua claridade cegava-me, e eu pensava que ele não estava em meu coração. No entanto, eram momentos em que Deus trabalhava na minha alma, e o amor tornava-se mais puro e mais forte. Assim, o Senhor levou a minha vontade à mais estreita união com a sua santa vontade. Ninguém compreenderá o que sinto nesse magnífico palácio da minha alma, onde permaneço continuamente com o meu amado. Nenhuma coisa externa me perturba na convivência com Deus. Ainda que eu utilize as expressões mais fortes, assim é de fato, não exprimirei nem mesmo a sombra daquilo que prova a minha alma inebriada de felicidade e de amor inconcebível, tão grande e puro como a fonte de onde brota, que é o próprio Deus. A alma está tão impregnada de Deus que o sinto fisicamente, e meu próprio corpo participa dessas alegrias, embora aconteça que as inspirações divinas não sejam as mesmas em cada alma, contudo, procedem da mesma fonte. Uma vez vi Jesus sedento e desfalecendo. Ele me disse: tenho sede. Quando dei água ao Senhor, aceitou-a, mas não bebeu, e logo desapareceu. Estava vestido como na paixão. Está em negrito que vem em seguida, mãe, então acho que é Jesus falando. Quando refletes sobre o que te digo no profundo do teu coração, tiras maior proveito do que se tivesses lido muitos livros. Oh, se as almas quisessem ouvir a minha voz quando falo no profundo dos seus corações, em pouco tempo atingiriam os cumes da santidade. Aí outra data, dia 8 de janeiro de 1936. Fui falar com o arcebispo e disse-lhe que Nosso Senhor está exigindo de mim que eu reze, pedindo a misericórdia de Deus para o mundo e que haja uma congregação com essa finalidade. Quando lhe pedi que me concedesse autorização para tudo o que Nosso Senhor está exigindo de mim, o arcebispo respondeu-me com essas palavras: quanto à oração, permito à irmã e até encorajo a rezar o máximo possível pelo mundo e pedir para ele a misericórdia de Deus, porque todos necessitamos de misericórdia. E de certo também o confessor não está proibindo que a irmã reze nesta intenção. Mas no que diz respeito à congregação, irmã, aguarde um pouco até que as coisas se encaminhem mais favoravelmente. O que me pede é bom em si mesmo, mas não é preciso ter pressa. Se isso for da vontade de Deus, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde será realizado. Por que haveria de não ser? Pois se existem tantas e tão variadas congregações, também esta existirá se Deus assim o exige. Peço-lhe que fique inteiramente tranquila. O Senhor tudo pode. Procure a estreita união com Deus e não desanime. Essas palavras encheram-me de grande alegria. Quando saí da casa do arcebispo, ouvi na alma estas palavras: para fortalecer o teu espírito, estou falando através dos meus representantes, de acordo com o que estou exigindo de ti, mas deves saber que nem sempre será assim. Eles haverão de se opor a ti em muitas coisas, e com isso se manifestará em ti a minha graça, e se saberá que essa causa é minha.
Mas nada temas, pois estou sempre contigo. Deves saber ainda, minha filha, que todas as criaturas, consciente ou inconscientemente, querendo ou não, sempre cumprem a minha vontade. Uma vez vi subitamente Jesus em grande majestade, e ele disse-me essas palavras: minha filha, se quiseres, criarei neste momento e neste mesmo instante um novo mundo mais belo que este, e passarás nele o resto dos teus dias. Respondi: não quero nenhum mundo, eu desejo a vós, Jesus. Desejo amar-vos com o amor com que vós me amais. Suplico-vos apenas uma coisa: tornai o meu coração capaz de vos amar. Admiro-te muito, meu Jesus, por me fazerdes esta pergunta. De fato, de que me serviriam esses mundos, por mil que fossem? De que me serviriam, pois vós bem sabeis que o meu coração agoniza de saudade por vós. E a não ser vós, tudo mais é nada para mim. Nesse momento já não vi mais nada, mas uma força envolveu minha alma e um estranho fogo acendeu-se no meu coração. Entrei como que numa espécie de agonia por ele, e então ouvi essas palavras: com nenhuma alma uno-me tão intimamente e de tal modo como me uno contigo, e é assim pela profunda humildade e pelo ardente amor que tens para comigo. Em determinado momento, ouvi interiormente essas palavras: não me passa despercebido nenhum movimento do teu coração. Fica sabendo, minha filha, que um só olhar teu destinado para outro me feriria mais do que muitos pecados cometidos por uma outra alma. O amor expulsa da alma o medo. Desde que amei o Senhor com todo o meu ser, com toda a força do meu coração, desapareceu o medo. E ainda que me falem de tudo sobre a sua justiça, não tenho nenhum medo dele. Porque vim a conhecê-lo bem. Deus é amor. E paz o seu espírito. Reconheço agora que os meus atos, que decorreram do amor, são mais perfeitos do que os atos que pratiquei por medo. Confio em Deus e de nada tenho medo. Entreguei-me à sua santa vontade, que faça comigo o que quiser, e eu o amarei da mesma maneira. Quando recebo a Santa Comunhão, peço e suplico ao Salvador que cure a minha língua, para que eu nunca ofenda o amor ao próximo. Jesus, vós sabeis como desejo ardentemente ocultar-me para que ninguém me conheça, apenas o vosso dulcíssimo coração. Desejo ser uma pequenina violeta oculta por entre a erva, ignorada em meio ao magnífico jardim fechado, onde crescem belas rosas e lírios. A bela rosa e o maravilhoso lírio podem ser vistos de longe, mas para ver a pequena violeta é preciso inclinar-se bastante. Apenas o perfume a denuncia. Oh, como me alegro por poder ocultar-me assim. Ó meu divino esposo, é vossa a flor do meu coração e o perfume do meu puro amor. A minha alma mergulhou em vós, Deus eterno, desde o momento em que vós mesmo me atraístes a vós, ó meu Jesus. Quanto mais os conheço, tanto mais ardentemente vos desejo. Foi no coração de Jesus que aprendi que para as almas escolhidas, no próprio céu existe um outro céu, aonde nem todos têm acesso, mas apenas as almas escolhidas. Felicidade inconcebível em que a alma estará submersa. Ó meu Deus, não sou capaz de descrevê-lo, ainda que na mínima parte. As almas submersas na sua divindade passam de claridade em claridade, em uma luz imutável, mas nunca monótona, sempre nova, mas que não muda nunca. Ó Santíssima Trindade, dai-vos a conhecer às almas. Ó meu Jesus, nada melhor para a alma do que a humilhação. No desprezo está o segredo da felicidade. Quando a alma conhece que por si mesma é nada e miséria, e tudo o que tem de bom em si é apenas dom de Deus, quando a alma percebe que tudo lhe foi dado gratuitamente e que dela é só a miséria, isso a mantém em contínua humildade diante da majestade de Deus. E Deus, vendo a alma em tal disposição,
persegue-a com as suas graças. Quando a alma aprofunda-se no abismo da sua miséria, Deus utiliza a sua onipotência para enaltecê-la. Se existe na terra uma alma verdadeiramente feliz, é apenas a alma verdadeiramente humilde. De início, sofre muito com isso o amor próprio, mas Deus, após o corajoso combate, concede à alma muitas luzes, pelas quais ela conhece como tudo é desprezível e cheio de ilusão. Apenas Deus está no coração dela. A alma humilde não confia em si mesma, mas põe toda a sua confiança em Deus. Deus defende a alma humilde e Ele mesmo se preocupa com os problemas dela. E então a alma permanece na maior felicidade que ninguém poderá compreender. Certa noite veio visitar-me uma das irmãs falecidas, que já antes tinha vindo visitar-me várias vezes. Quando eu a tinha visto na primeira vez, encontrava-se num estado de grande sofrimento, e depois gradualmente eram menores os sofrimentos. Nesta noite eu a vi radiante de felicidade. Disse-me que já estava no céu e que Deus mandou aquela aflição sobre esta casa porque a Madre Geral tinha se deixado dominar por dúvidas, não acreditando no que eu tinha dito sobre essa alma. Mas agora, como sinal de que estava finalmente no céu, Deus abençoará essa casa. Em seguida, aproximou-se de mim, abraçou-me cordialmente e disse: já tenho que ir. Compreendi como há uma estreita ligação entre essas três etapas da vida das almas, isto é, terra, purgatório e céu. Notei por diversas vezes que Deus sujeita à prova algumas pessoas no que se refere ao que Ele me diz, porque não lhe agrada a desconfiança. Quando certa vez percebi que Deus expôs à prova um certo arcebispo, porque tinha má vontade e não acreditava nessa causa, fiquei com pena, pedi a Deus por ele, e o Senhor lhe deu alívio. Desagrada muito a Deus suspeitarem dele, e por isso algumas almas perdem muitas graças. A desconfiança da alma fere o seu dulcíssimo coração, que é cheio de bondade e amor inexprimíveis para conosco. Há uma grande diferença quando o sacerdote, por obrigação, deve algumas vezes não confiar, mas apenas para poder convencer-se mais profundamente da autenticidade dos dons ou das graças em determinada alma, ou quando o faz para poder melhor guiar a alma e levá-la a uma mais profunda união com Deus. Tem por isso uma grande e inconcebível recompensa. Mas, se menospreza e põe em dúvida as graças divinas numa alma, somente porque ultrapassam a possibilidade da compreensão da inteligência, isso desagrada ao Senhor. Tenho muito pena das almas que encontram sacerdotes inexperientes. Em determinada ocasião, pediu-me um sacerdote que eu rezasse na sua intenção. Prometi rezar e pedi licença para fazer uma mortificação. Quando recebi autorização para fazer uma certa mortificação, senti na alma a tendência de, nesse dia, dispensar a favor desse sacerdote todas as graças que a bondade de Deus me destinou, e pedi a Nosso Senhor que Deus se dignasse enviar a mim todos os sofrimentos e aflições exteriores e interiores que este sacerdote devia sofrer naquele dia. Deus aceitou em parte esse meu desejo, e logo, não se sabe de onde, começaram a surgir diversas dificuldades e contrariedades, a tal ponto que uma das irmãs disse em voz alta: Nosso Senhor deve ter alguma coisa em mente, já que todos estão atormentando a irmã Faustina. E as acusações que se faziam eram tão sem fundamento que algumas irmãs afirmavam e outras negavam. Quanto a mim, em silêncio, oferecia-me em sacrifício por esse sacerdote. Mas isso não foi tudo, porque senti também sofrimentos interiores. Primeiramente, envolveu-me um desânimo e má vontade para com as irmãs. Em seguida, começou a atormentar-me uma espécie de instabilidade. Não era capaz de concentrar-me para rezar. A minha cabeça estava cheia de diversos problemas. Quando exausta entrei na capela, uma dor estranha oprimiu a minha alma e comecei a chorar baixinho. Então, ouvi no íntimo esta voz:
Minha filha, por que choras, se tu mesma te ofereceste para esse sofrimento? Deves saber que o que tu assumistes por essa alma é apenas uma pequena parcela, ele está sofrendo ainda mais. E perguntei ao Senhor, por que procedeis assim com ele? Respondeu-me o Senhor que era pela tríplice coroa que lhe tinha sido destinada, virgindade, sacerdócio e martírio. Nesse momento, a alegria reinou na minha alma, diante da visão de tão grande glória que receberá no céu. Nesse momento, rezei o Te Deum, por essa especial graça de Deus, de ter me feito saber que Deus procede assim com aqueles que quer perto de si. E assim, todos os sofrimentos nada são em comparação com o que nos espera no céu.